Disruptcast, com Alexandre Barbosa, Alfredo Copete e convidados. Informações acessíveis sobre inovação, tecnologia e direito em um formato dinâmico e simples. Disruptcast está no ar. Boa noite, amigos e amigas. Mais uma noite de Disruptcast, nova temporada, Alexandre Barbosa. Nova temporada, retornando aí do recesso de fim de ano, né, Alfredo? Ainda bem, estávamos com saudades de todas, né, nossos encontros de terça-noite, né, sempre reproduzido no YouTube, no Spotify, né, à vontade. Aqui pela Colmeia 105.9 também. E nós estamos com o nosso convidado hoje com uma novidade. Qual é a novidade? Conta hoje nós temos uma novidade, nós vamos conversar com o professor Décio lá em Curitiba, Alfredo, lá em Curitiba. As fronteiras do Disrupt estão Décio Franco Davi, nosso amigo, né, também parceiro aqui do mestrado de regulações da Univel, vai falar sobre um tema muito relevante. Muito. Que é o tema do bullying e do cyberbullying. E o que é bullying, Alfredo? Bullying? Olha, eu queria perguntar pro Décio, né, mas aqui o nosso pessoal, nossa gestora Silvia... Décio, você nos ouve aí, meu amigo? Sim, vocês me ouvem também? Agora sim. É uma tecnologia, nós trabalhamos com tecnologia aqui na Rádio Colmeia. Professor Décio, meu amigo, boa noite, como está você aí direto da terra das araucárias? Bom, muito bem, e vocês? Tudo ótimo, clima mais ameno, não tá aquele calor insuportável que estava nas últimas semanas, e com saudades enormes de vocês, eu não os vejo faz tempo, saudades amigos verdade. Aí Em breve estaremos juntos. Verdade. E aí, Décio, conte para nós aí, você que é um expert sobre o tema, né, essa questão que adentrou a seara criminal há pouco tempo, né? Explica um pouco pra gente dos termos e de como isso está, digamos assim, impactando a vida das pessoas, né, no dia a dia. Vamos lá, o tema de bullying, né, é algo que tem sido objeto de debate já há alguns anos, principalmente pelo impacto social que ele causa e que, ao mesmo tempo que há uma preocupação muito grande, principalmente no campo educacional, do ensino fundamental, médio e no ensino médio, né, a gente pode até falar que hoje há relatos de casos também em ensino infantil, por incrível que pareça. Mas puxando então as três categorias, ensino fundamental, infantil e médio, a gente acaba encontrando aí um campo de preocupação maior. E que, infelizmente, né, há uma espécie de uma dificuldade social em aceitar e compreender o problema, porque não raras vezes a gente confunde aquela zoeira que é tradicional, as brincadeiras tradicionais que são de objeto de escola, com bullying, né? E muitas vezes é comum você ver em reuniões de escola, eu presto consultoria, né, para alguns espaços educacionais, então é muito comum, às vezes, numa reunião, você escutar assim um pai, às vezes não reconhecendo a conduta agressiva do filho, falando assim, não, mas na minha época eu fazia isso, estava tudo certo. São coisas muito diferentes, né? Então, o bullying, na verdade, o que ele diverge desse campo, digamos, das chamadas chacota, ou brincadeiras, é quando ele passa a ter o contexto da exclusão e da violência. E não precisa ser uma violência física, né? Ele pode ser uma coação, ele pode ser um causar medo, ele pode ser uma interlocução de perseguição, né? Uma exclusão direcionada a um colega, mas que é como o Alfredo bem levantou, isso aí virou campo penal recente, né? A Lei 14.811 foi homologada agora e promulgada agora em janeiro, e ela trouxe dois tipos penais novos, né? O de bullying e o de cyberbullying. E acaba que trouxe isso de uma forma bem daquele jeito que a gente sabe brasileiro de fazer lei, né? A gente primeiro faz a lei para depois pensar como vai ser aí a aplicabilidade dela. E a gente vê desde o começo de um erro, de equívoco da forma como foi redigida a lei, mas que a gente pode ir passando na frente. Então, inicialmente é isso, é essa intimidação de violência que o direito penal aí resolveu entrar no campo do debate até com uma inovação muito curiosa, porque, por exemplo, o crime de bullying, a pena dele é multa, ponto. Ela não coloca para nós nenhum critério, é uma das, salvo engano, talvez seja o único dispositivo do código inteiro que só tem exclusivamente a pena de multa, né, aplicado. Que bárbaro. Mas, Décio, eu estou pensando aqui, embora os caras pensem
ou me digam, achem que eu seja um penalista, até pela minha origem lá, meu negócio é um pouco mais da economia. Mas me explica uma coisa, se o bullying, é um cálculo que eu estou fazendo aqui, até pela questão da economia, se o bullying é feito tradicionalmente, é realizado no ensino médio, e as pessoas que estão no ensino médio majoritariamente são incapazes, né? Não são capazes de receber uma pena porque são menores, né? A quem se aplica o bullying, então? Você sabe que a tua pergunta foi exatamente a mesma. Agora, 2 semanas atrás, fui dar um curso para professores do município, e a pergunta deles foi exatamente essa. Pô, então para que, né, esse crime se são todos, em tese, quase todos menores de idade? E aqui a gente não pode esquecer que há através para os nossos ouvintes que acompanham, que no nosso modelo chamado duplo vicariante, né, ou seja, a gente tem um modelo, existem 2 formas de imputação, né, entre capazes e incapazes, de quem é maior ou menor de idade no campo penal. O sistema vicariante e o sistema duplo binário. O duplo binário era algo quando o juiz teria uma liberdade de escolher a punição do incapaz e do capaz. E o vicariante é o sistema que nós temos hoje, ou seja, você divide entre imputáveis, ou seja, quem pode sofrer punição penal, e inimputável, que é quem não pode sofrer punição penal. E os adolescentes entram na segunda categoria, mas não quer dizer que eles estejam fora do direito. Eles têm um campo de sancionamento específico, que é aplicado pelas chamadas medidas socioeducativas, previsto no ECA, porém, o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA possui como regra, para que seja aplicado qualquer sanção a qualquer fato que se tenha ali de responsabilidade, inclusive de um adolescente considerado infrator ou entre aspas, né, bandido, digamos assim, um adolescente bandido, entre aspas, é a necessidade de que exista a conduta prevista na legislação penal. Então, mais ou menos assim, para quem nos ouve não é da área do direito, para que o adolescente possa ser punido enquanto adolescente, é preciso que exista a previsão de um crime e que a conduta que ele pratique esteja prevista como crime. Então, quer dizer que ele vai preso? Não, ele não vai preso, mas ele vai sofrer as sanções que estão previstas dentro do ECA, que vão desde um acompanhamento de uma ademoestação, que é um puxão de orelha mesmo, que pode ocorrer no campo da vara de infância e juventude, até a medida mais drástica, que é a internação, que seria equivalente, entre aspas, né, a uma prisão, né, entre aspas. Claro que ela não tem os requintes de prisão, mas ela tem a mesma lógica, né, de isolamento e de colocar o sujeito mesmo inocuizado, digamos assim, né? E quando falamos aqui, então, em esse campo de bullying para esse objeto de pessoas, a explicação que se houve no debate é que não teria a pena privativa de liberdade por conta disso, né? Precisamos de uma lógica de sistema normativo. Existir o crime, ainda que saibamos que não seja aplicado diretamente a adultos, né? Só claro, né? Isso não quer dizer que adultos não o pratiquem, né? Inclusive, é importante, algo que nós temos aqui, inclusive, nossas preocupações do nosso programa de mestrado, são essas intersecções tecnológicas, né? Exatamente. E não podemos esquecer que as chamadas gerações aí, Y, Z, são gerações que vêm num campo fértil de nascimento dentro da tecnologia e que nós percebemos, né? Nós todos aqui, eu, você, o Alexandre, Alfredo, você e o Alexandre, somos professores, sabemos que, infelizmente, né, ainda mais num contexto pós-pandemia, a complexidade das relações interpessoais ficou muito fragilizada, né? Isto é, há um certo grau, em alguns conjuntos, né, de jovens, de uma certa infantilidade, que embora o camarada tenha lá 18, 19, 20 anos, mas o comportamento, até por conta dessa complexidade que a pandemia nos proporcionou, acabou tendo esse comportamento que acaba então sendo reiterado. Até parece que são coisas infantis, quando na verdade são coisas muito sérias, né? É aquela tradicional fala, né? Eu saio da quinta série, mas ela não sai de mim. Não sai de mim. Só que o problema é que é uma quinta série muito perigosa, né? Porque não é a quinta série da anedota, né? Então, assim, não, claro. É muito perigosa. Mas deixa eu até fazer outra pergunta, desculpa, uma pergunta até técnica, né? Que tu levanta. Eu que perguntei, né, sobre a questão da. Vai ter pena para o menor? Não vai ter no tocante ao Código Penal, mas tem alguma medida socioeducativa. Mas como tu falasse que a pena para o bullying é multa, qual seria a sanção para o jovem, né? Que seria uma medida socioeducativa? Na medida em que a pena para o adulto, né, para o capaz, vamos dizer assim, maior de 18 anos, seria a mera multa, né? Você sabe que é bacana isso, porque a conversão, né, dela entra dentro da previsão do ECA, e a princípio seria, como a multa para nós ela é uma pena, a gente tem que entender que dentro do rol de punições do Código Penal, a multa muitas vezes nos parece, né, porque eu pago e estou resolvido.
né? Na verdade, ela tem uma margem muito larga, né, que ela pode ter dentro do cômputo de financeiro que o magistrado pode fazer, dentro do cálculo, né, para quem nos ouve até não sabe, o Brasil é modelo do sistema de punição de multa internacionalmente, né? O juiz chega lá numa proporção de 1 dia a 30 avos, salário mínimo, de 30 avos até 100, faz uma aplicação de dias de acordo com os anos, um cálculo específico da pena de multa, que é um pouco complexo para a gente falar agora. Mas a conversão dessa multa para o adolescente infrator seria dentro da equação das medidas previstas no ECA. Então, inicialmente, certamente seria uma demonstração, né, que digamos, a puxada de orelha judicial, podendo caber na sequência um serviço comunitário ou até mesmo frequentar algum curso educacional sobre isso. São medidas menos ríspidas e menos pujantes. Agora, a tua pergunta é muito importante e interessante, porque ela traz para nós um novo paradigma de conversa sobre o assunto. O STJ tem um entendimento sedimentado já há alguns anos, que decorre de casos de tráfico praticado por adolescente. Quando praticado por condutas que o STJ definiu como reiteradas, isto é, o adolescente infrator repetiu 3 vezes a mesma conduta, ainda que não seja caso de internação, porque a internação para adolescente só é cabível, legalmente falando, quando houver violência ou ameaça na conduta. Então, por exemplo, o tráfico não tem, tecnicamente, violência ou ameaça. Mas, no caso do bullying, veja, ele é uma intimidação. Se ele configurar um ato de violência, automaticamente ele pode ter a internação. Porque pode ser um bullying violento, né? Como, por exemplo, um bullying com machucado, um bullying com agressão, um bullying com ameaça. E se for um bullying não com violência, mas uma intimidação no sentido de humilhação, reiterado 3 comportamentos, ele enseja também a internação. Então, é claro que parece-nos, né, à primeira vista, que seria, de acordo com o próprio posicionamento do STJ, hoje uma circunstância em proporcionalidade mais grave o sancionamento que vai ocorrer para o adolescente infrator do que até mesmo para um adulto se vier a praticar alguma conduta dessa. Olha só. Destacando que, se o bullying consistir num ato de violência física ou de grave ameaça, automaticamente a pena a ser aplicada é a desse crime, além da multa do artigo 146A. Entendi. E Décio, me fala uma coisa, você falou da consultoria, né, que você presta, Isso. que você dá para escolas. E como que as escolas estão se comportando diante desse fenômeno novo, que é a lei penal envolvendo o bullying e o cyberbullying? Como é que as escolas estão se comportando? Você, como consultor, o que eles te perguntam? O que você sente que pode mudar em relação a isso na realidade das pessoas? Sabe que agora, o objeto de preocupação central, esse até, curiosamente, ele vem sendo trabalhado há alguns anos, né? A gente teve alguns episódios muito tristes, até poderia relatar um aqui rapidamente, num caso de uma jovem adolescente, mais ou menos uns 8 ou 9 anos atrás, em qual resultou numa tentativa de suicídio, né? Por um procedimento de um grupo de outras colegas da turma que, por a menina ter um comportamento muito introspectivo, ela virou motivo de chacota de um grupo das meninas mais populares, e disso começou com ofensa, com apelidos, a ponto de fazer com que os outros colegas de turma que tentavam acolher a colega, eles eram excluídos pelo grupo, digamos, mais popular. E isso transcendeu a sala, foi para as outras turmas do colégio, e esse colega, infelizmente, teve uma demora de percepção disso. Quando percebeu, a menina já tinha tido a tentativa de suicídio, em decorrência disso. Então, qual foi o capítulo, né, que nós vimos dessas cenas? Qual que seriam as cenas, né, dos próximos capítulos com relação a isso, na época? Foi a provocação de trabalhos preventivos, literalmente como se fosse um programa de integridade educacional pelas escolas, objetivando uma formação de maior consciência dos alunos. Mas, vejam, a dificuldade grande que nós temos aqui é que estamos falando principalmente de adolescentes, né? E daí, se tem um bicho de difícil é esse, né? Então, o que tem se levantado a preocupação hoje nem é tanto esse comportamento, que muitas dessas, pelo menos das que eu presto consultoria, que vão desde municípios até rede particular, a gente observa que há um preparo claro de ter um setor, seja pela parte da saúde estudantil, alguns chamam de outro departamento de saúde, enfim, acadêmico, enfim, depende de cada órgão, né, cada instituição. Tendo lá já uma psicóloga, alguns com contato direto com assistência social, junto com o CRAS, com o CREAS, com
toda a parte de conselho tutelar também para dar o devido suporte quando se transforma em algo mais grave. O que nós não podemos esquecer, se alguns dos nossos ouvintes aí trabalham no ramo educacional, é importante lembrar que, falando de todas as pessoas, como diz o ECA, né, sujeito em desenvolvimento, que contempla nesse termo as crianças de 0 a 12 anos, adolescentes de 12 a 18 e os jovens de 18 a 21 anos. Né? As normativas do ECA contemplam esse conceito, esses 3 grupos de agentes. Embora saibamos que nas normativas internacionais o termo seria só criança, mas para nós há essas 3 categorias. Então, tecnicamente, isso impõe para nós um outro dever maior, que está contido no artigo 227 da Constituição Federal, que cria a chamada doutrina da proteção integral, que fala o quê? É dever de todos, da família, da sociedade, proteger crianças e adolescentes. Então, meio que o debate hoje está tão ampliado nisso, Alexandre, você pergunta, que nos causa uma preocupação muito grande do ponto de vista da empresa, seja um sistema educacional privado ou do setor público, porque coloca o educador, coloca o professor, coloca o auxiliar, coloca o servente, coloca o cara da limpeza da escola numa posição de garantidor, se ele vê esse tipo de coisa, né? De garante mesmo. Não de resultado, mas de medidas de proteção. Deixa eu te interromper um pouco, já que o nosso programa é um programa cultural para toda a sociedade da região. E claro, a gente normalmente tenta usar menos termos técnicos. Vamos lá. Dá uma visão assim panorâmica para quem é esse garantidor nesse quadro que tu narrou aí sobre, né, os responsáveis dentro das escolas diante dos menores, né, dessas 3 categorias que tu lançou mão. Vamos lá. São todas as pessoas que têm relação com a criança. Resumindo, é isso. E a tua pergunta vem no que eu ia fechar o raciocínio, porque o que a lei que trouxe a criminalização do bullying, do cyberbullying, a 14.811, ela incidiu um novo artigo no ECA, que é o artigo 59. Qual é o dever que ela impôs ali? Não importa qual cargo a pessoa venha desempenhar dentro de uma escola, seja de professor, de estagiário, de diretor, de pessoal da limpeza, pessoal da cozinha, todas essas pessoas que ao longo do período que a criança, o adolescente, ou até mesmo o jovem, se a gente está falando ali de CBJ, etc., estiver no espaço educacional, todo esse período, toda pessoa que tiver esse contato e visualizar essa conduta, pela normativa constitucional e pela ampliação que o crime trouxe, ele está nessa posição de garantidor. O que é o garantidor? É o cara que tem que evitar que um resultado ruim aconteça. Para quem nos ouve, seria mais ou menos o seguinte: para que você contrata um salva-vidas num clube de piscina? Para evitar que a pessoa se afogue. Aí imaginemos que esse salva-vidas, o clube de piscina, resolve ficar tomando umas e olhando a mulherada ao invés de cuidar das crianças da piscina infantil, por exemplo, e uma criança afoga. Esse salva-vidas é o responsável pela morte. Se essa morte será dolosa ou culposa, são outros 500. É outra coisa. É outra coisa, mas é o responsável pela morte. Aí vamos para o campo de segunda discussão. O problema é que o bullying só existe com modalidade dolosa. Então, esse descaso do cuidado do funcionário público, da escola pública, ou da esfera privada, empregado, precisa ser um descaso doloso. Eu vejo que está ocorrendo ali essa agressividade, ainda que verbal, de uma pessoa, de uma criança ou de um adolescente com outro, e nada fácil. Não toma nenhuma atitude, né? Exato. Porque a palavra é intimidar, o verbo do crime é intimidar. Então eu vejo intimidação e nada faço. E o que essa legislação trouxe também de inovador? Esse é um ponto, né? Que aí para quem trabalha no ramo educacional é muito importante, seja como gestor educacional ou como trabalhador do ramo educacional, que ele determina agora, a partir dessa lei, e a gente não tem uma previsão muito positiva sobre isso, é um pouco negativa, é que a cada 6 meses será obrigatório o trabalhador do ramo educacional apresentar uma certidão de antecedentes negativos de natureza criminal. E aí temos um problema, porque eu posso ter lá, eu como professor, mas posso ter um problema de, sei lá, embriaguez ao volante. O que isso me torna inapto a ser professor? Nada. Eu posso ter lá uma briga de vizinho, que houve um desentendimento e virou uma vez de fato. O que isso desconfigura por o cargo de docente? Nada. Porém, isso causa para nós, e vocês muito bem sabem, né, que isso, para um campo até mesmo de uma futura ou eventual justa causa, se torna algo bastante curioso pelo artigo 483 da CLT, né?
Então, é um campo ainda que a gente não sabe muito como vai ser a previsão sobre essas pessoas, né? E sem falar do custo para o trabalhador ter que tirar do bolso, né, as certidões, e for serviço público, isso haverá uma espécie de convênio entre PJ e TRF para poder fazer essa pesquisa, porque, claro, seja não só certidões negativas estaduais, como federais também, né? Então, tudo isso para nós é num campo de embate. Na federal, a gente sabe que é gratuito e imediato no sistema de justiça, mas na estadual, não. Então, são problemas novos que a lei traz e que a gente espera tem que esperar só o tempo passar para poder fazer uma projeção melhor sobre o assunto, né? Na verdade, nós estamos nessa seara aí, dentro da estrutura que a gente fala, de uma necessária autorregulação, né, das instituições. Tem que ter treinamento dos responsáveis, né, de todo o pessoal, na verdade. Porque agora trazendo para o direito, se o crime não é culposo, somente doloso, havendo qualquer configuração, a configuração vai ser dolosa. Exato. E que, claro, isso torna... Imagine isso num campo de aplicabilidade e interpretação por um caso concreto, sim, né? Algo grave, né? Algo grave mesmo. E é importante lembrar isso que você disse, né, Deus? Que para a criança, o adolescente, o jovem, a responsabilidade é da família, do Estado e da sociedade. Ou seja, qualquer pessoa que estiver numa condição de possibilidade de evitar que aconteça alguma coisa e não o faça, responde pelo crime. E o que é interessante aqui nisso que você levantou, Alexandre, é que a gente não pode esquecer também que, vamos supor, né, um adolescente pratica um ato de intimidação violento, um bullying, né, violento, como, por exemplo, cortar o outro cara. É muito comum, infelizmente, é muito comum, inclusive, rodinhas para bater numa pessoa específica, né? E não podemos esquecer que no campo do direito civil, os danos causados a essa vítima do bullying são arcados pelo pai do agressor, né? O 933 do Código Civil é muito claro com relação a isso. Então, automaticamente, temos também esse outro contexto de circunstância fática e de responsabilidade, que mexe no bolso, né? E daí, talvez, com isso, a gente consiga mudar um pouco o paradigma para ter uma reflexão melhor sobre o assunto. Décio, e qual é a perspectiva agora mais tecnológica, parece-me, do cyberbullying e quais são as suas implicações, né? Porque se expande a questão que era dentro da escola, dentro de um ambiente físico específico, se torna muito mais difícil de ser controlado, né? Como que isso se configura? Quais são os estudos que estão sendo desenvolvidos, na tua opinião? É muito importante que você levanta, Alfredo, porque, de acordo com a previsão legal que a lei trouxe, o crime de cyberbullying ele é mais grave do que, digamos, o bullying analógico, né? Porque a pena, veja, enquanto o bullying eu falei que era uma pena de mera multa, no cyberbullying eu estou falando de uma pena de reclusão de 2 a 4 anos. Olha aí. E multa. É 2 a 4 anos e multa, e se tiver um crime mais grave, a pena do crime mais grave, né? Então, se falar se resultou numa lesão corporal gravíssima, por exemplo, que é a pena de 2 a 8, né? Mas, e a forma como a lei foi prevista, ela abarca um campo muito grande de condutas, né? Por exemplo, ela aborda não só você praticar essa intimidação por rede social, não só isso, mas também por meio de aplicativos, quaisquer que sejam, por meio de jogos online, que é algo que, para quem não participa de campeonatos online ou de brincadeiras, de jogos mesmo recreativos online, não tem tanto quanto noção, mas que ocorre muito. E ainda que seja por qualquer outro meio ou ambiente digital, ainda que, por exemplo, possa ser por compartilhamento de arquivo por algumas marcas X ou Y de tecnologia de celular que se temos, né, de box de compartilhamento, ou ainda em tempo real, ou seja, a previsão ela é muito grande. E ela é importante nesse sentido. É claro que aí vai ter um problema que eu já vou comentar, que é a dificuldade de uma cifra oculta disso, né? Mas ela é muito importante, essa modalidade de proteção, porque não podemos esquecer que nós estamos com uma leva de talvez 1 ou 2 gerações que se converteram em absolutamente formação tecnológica online, por conta do contexto que a pandemia trouxe. Com isso, esse campo se torna tão fértil para o campo dessa exclusão, porque, veja, para quem nos ouve, há vários sociólogos que relatam, principalmente do campo da sociologia, até maior que da filosofia, da viabilidade da perda, do sujeito perder mesmo essa noção interpessoal de humanidade e de alteridade. O exemplo que nós temos, né, sempre um exemplo histórico, né, um exemplo que é muito utilizado no direito penal para explicar algumas coisas, a gente fala assim,
o cara não tem coragem de dar um disparo no rosto do outro. Aquele cara tem a formação, né, comunitária, mas o cara aperta o botão que explode a bomba. Então, quando a gente fala nesse campo tecnológico, a ofensa, a perseguição, a intimidação online, ela é muito mais pujante, mais violenta. Principalmente no campo hoje, onde nós temos deepfake, onde nós temos aplicativos que viabilizam uma conversão de alteração de voz, etc., né? O primeiro caso que eu, por exemplo, acompanhei de uma intimidação online foi o uso não consentido de imagens de uma menina, de uma adolescente, né, de nudez, que envolvia tanto uma revenge porn quanto um bullying praticado por colegas de escola que usavam aquilo como mecanismo para excluí-lo. Isso já faz quase 12 anos atrás. Então, assim, são mecanismos que hoje realmente o direito vem a passos lentos, mas vem numa importante colocação de ter uma prevenção. E aí qual que é o problema? Se preocupa, né? É muito difícil? É muito difícil a gente descobrir, querendo ou não. Porque é um tipo de conduta que o grupo social no qual ela é praticado, pela imaturidade, pela ausência de percepção de realidade, muitas vezes, não tem aquele senso de responsabilidade mesmo para poder falar assim, olha, essa conduta é inadequada, vamos delatar, vamos anunciar. O que é curioso, porque levanta agora um segundo problema. Eu falei inicialmente do problema do campo educacional, mas agora temos um segundo problema, que é o campo de ampliar a posição de garantia para os servidores desses aplicativos, para os gestores de jogos online, para o sistema. E aí, claro, a inteligência artificial vai ter que fazer o seu mapeamento, tal qual faz em alguns campos o cara vai postar uma coisa no Instagram e aparece, né? É só postar e está suspensa. Talvez seja esse um mecanismo preventivo, até que nem de natureza penal não seria, né? Mas que preventivo. E até porque essa questão provoca ações muito mais profundas, danosas, né? A gente vê a instigação ao ponto de adolescentes para adolescentes cumprirem certas atividades ou para entrarem num ambiente virtual que é proibido, digamos assim, ou para certas ameaças que sofrem, né? De ameaças que levam à morte, né? Teve um caso, acho que de um desodorante que a menina inalou até o ponto de morrer. Então tem certas circunstâncias que são muito mais gravosas, porque a mente humana ela é perversa e infelizmente para essas coisas muito inteligente também, né? Então o pensamento é infinito ao ponto do que se pode fazer, né? O que se pode requerer, né? Ao ponto de chegar em certos limites, né? Que são incontroláveis para certas atividades. E a questão do compartilhamento também é muito interessante, né, Décio? Porque às vezes o pessoal, vou só repassar uma imagem qualquer tal, e isso pode configurar também, não é? Pode, aí depende do conteúdo da imagem, né? Pode até ser, às vezes, uma invasão de dispositivo, né? Que é outro artigo criminal, mas assim, nós temos que entender que esse campo, sempre o cibernético, ele é um campo muito arenoso, né? Ou seja, isso que o Alfredo traz, principalmente, fala assim, às vezes para o jovem participar daquele grupamento social, o cara submete uma espécie de um trote, algum pré-requisito. Isso é essencial para entender um pouco da natureza do comportamento do jovem, principalmente num contexto de um chamado pós-modernidade, né? Ou seja, todo aquele campo que nós tínhamos de reflexões mais, de relações interpessoais mais, aos que nos ouvem, assim, imagine, aquelas relações interpessoais mais consistentes. Basta um exemplo bem singular, né? Conversa aí com o pai, com o avô, com uma pessoa de acima de 60 anos e pergunta quantas pessoas no dia ela conversava. E hoje um moleque ali de 10 anos, ele conversa com 1000 pessoas com um clique, né? Então, esse esvaziar da concretude, da concreteza do contato humano, facilita esse tipo de comportamento. E até, como eu falei, o lance da alteridade, da fragilidade é o que os sociólogos há muito tempo, né? Aquela famosa frase do Bauman, né? A sociedade, ela se converteu em liquidez total, né? Líquida, né? As relações pessoais se converteram na ausência de concretude. E isso, automaticamente, é um campo muito fértil para a violência, é um campo muito fértil para o discurso autoritário, para o discurso que exige uma violência para entrar em algo, para o discurso que não aceita opinião contrária, para o discurso que não aceita uma reflexão diferente da sua, né? É sempre o discurso do nós contra eles, né? Então, infelizmente, isso é um terreno fértil para a violência e que acaba sendo para a maldade muito grave. E logo que
Aí qualquer compartilhamento que poderia parecer inocente ou infantil, só porque eu estou só compartilhando. Eu não sou o autor da conduta grave. E, na verdade, é tão autor quanto, né? Exatamente. Verdade. Bom, Alexandre O Barbosa. tempo, Deva, tu tá nos caçando aí a palavra ou como é que vai ser? temos 5 Opa, minutos, ganhamos uma vida aqui. Doutor Décio, conta pra Maravilha. gente, Décio, também, continuando na perspectiva aí da tecnologia, a inteligência artificial. Nós temos um projeto de lei hoje para discutir os limites da inteligência artificial e tudo mais. Você acredita que a inteligência artificial, como é que nós vamos nos comportar em relação a esse aspecto criminal? O gestor da inteligência artificial, a plataforma, no crime nós sabemos que essas relações indiretas são muito complexas. Fala um pouquinho pra gente, quem poderia responder nesse tipo de situação? Sabe que a tua pergunta ela é muito próxima de um debate recente que aconteceu tanto nos Estados Unidos quanto na Alemanha, que é o chamado os casos ao redor dos veículos autônomos, né? Então tem lá um veículo que, né, para quem nos ouve aí, aquele negócio meio de filmes de realidade, de ficção científica ou desenho dos Jetsons, né? Pô, que se for uma galera nova não sabe quem são os Jetsons, né, pessoal? Então assim, aí vocês perguntam pro Alfredo e pro Alexandre, que são mais velhos que eu, mas assim... Não, jovens há mais tempo. Né? Jovens há mais tempo. Jovens há mais tempo. E aí, aquele negócio meio futurologia, né? Pô, o que vai acontecer? Futurístico, né? Tecnicamente falando. E quando a gente imagina isso, é muito... Ao mesmo tempo que a gente pensa que a IA pode ser uma forte aliada em algumas coisas, ao mesmo tempo já tem se demonstrado que um equívoco de formação de algoritmo, que a própria leitura dela pode causar falhas, mas puxando para o problema de responsabilidade que você falou, esse é o ponto que foi suscitado no caso famoso em Austin, né, do caso que envolvia a Uber, onde havia um mapeamento da rua e o veículo autônomo não conseguiu identificar uma faixa, um sinal de pare para pedestre que tinha sido posto no dia. E acabou atropelando um rapaz que atravessava a rua, e um caso parecido desse com um veículo que tentou se atribuir à BMW uma responsabilidade, um caso desse na Alemanha, agora em 2022 ou 2021, se não me engano, e o embate todo foi esse. Então inclusive chegou-se a criar um livro de catedráticos alemães para discutir o tema, com uma tradução parcial do livro para o Brasil, onde eles buscavam, olha, de quem é o responsável por esse problema. E a solução que chegaram lá, curiosamente, Alexandre, é de que a responsa seria do projetor, do cara lá que está por trás, o dinheiro por trás. Então, assim, isso cria para nós uma gama de um campo de talvez assim uma carta branca para muitas coisas ruins. Eu não tenho uma visão muito no sentido de uma visão muito assim, otimista com essa inserção tecnológica de forma livre, porque ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que mesmo sem inteligência artificial, a nossa relação tecnológica criou um negócio chamado Deep Web e Dark Web, né? Então, se chegamos a esse ponto, você imagina a partir do momento que nós tivemos uma inteligência própria para poder fazer isso. Então, assim, eu tenho um receio muito grande do campo de gravidade, condutas ali podem ser desenvolvidas, mas é um caminho sem volta. Também não adianta a gente querer dar uma de avestruz, enfiar a cabeça no buraco e querer deixar, né? Quem dropar a onda vai compreender o sistema, quem não dropar vai tomar caldo, né? No caso ali do veículo autônomo, o projetista, o engenheiro, vai acabar quase naquelas lições comezinhas de direito penal, de que quem responde foi quem produziu a arma. Mas você chegou no ponto que o debate foi esse. O debate foi esse, então quer dizer então, que o cara que projetou a arma é o cara que deu o disparo? Claro que não, né? Então, só que tem um problema, né, que a gente esquece que no campo tecnológico existe lá o ato falho, né? É aquilo que um sociólogo muito famoso, né, o Anthony Giddens fala. A tecnologia é um campo chamado sistemas perito. A gente confia que ela não falhe. A gente anda com o veículo a 200 por hora confiando no sistema de freios, confiando no sistema de airbag, confiando na célula de sobrevivência. A gente entra no avião esperando que ele pouse, né? Então, assim, só que tem o gargalo, né, da falha da tecnologia, que é inerente à realidade da própria tecnologia, né? A tecnologia não funciona 100% sempre, né? Claro, então, ela existe 0,0001 que não funciona. Por isso que foi criado o sistema de seguros. Exato. Então, o campo da IA vai entrar nessa mesma ótica, né? Nesse mesmo campo. Não temos tempo para mais nada, Alexandre Barbosa. É isso. Agradecer, não é, Alfredo? Conversa interessantíssima com o Décio, né? Agora,
vamos pedir um pouco mais de tempo de João, né? A nossa diretora. Eu quero agradecer vocês pelo bate-papo, deixar o convite para o pessoal que nos ouve aí, até porque neste ano teremos aí uma disciplina muito bacana no nosso mestrado sobre intersecções de direito, entre tecnologia e direito penal, né? Então venham conhecer nosso programa. O Décio faz parte do nosso corpo docente do mestrado Direito e Regulações. Professor nosso aqui. Nosso professor e também um grande advogado de Curitiba, região, Blumenau, agora está, né, também? Sim. E sempre foi um grande interlocutor, né? Como a gente viu, um debate muito com alto nível de informação, conhecimento, né? E a gente agradece a disponibilidade do Décio estar conosco aqui para esclarecer esses termos e esses temas tão relevantes e impactantes no dia a dia, né, Alexandre? É isso aí. Décio, meu amigo, muito obrigado mesmo. E em breve nos vemos. Esperamos você aqui em abril, que você chega para cá. Isso. Tá bom. Né? Então tá bem. Valeu, meu amigo. Um abraço muito grande. Tchau. Tchau. E nos despedimos então, Alfredo, dos nossos ouvintes, agradecendo pelo retorno, uma alegria voltar aqui ao vivo. E exatamente agora com também a conversa virtual. Perfeito. Muito obrigado. Abraço a todas e todos.